pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ari Fonseca Júnior. Eu sou engenheiro civil, eu tenho uma empresa de consultoria, Signo Engenharia de Processos, e atuo em empreendimentos do segmento das edificações, na implantação de ferramentas de gestão com o objetivo de melhorar a eficiência dessas empresas. Também faço a coordenação do Núcleo de Parede de Concreto, um ambiente criado há mais de 10 anos que fala especificamente sobre este sistema. Estamos aqui hoje com mais uma rodada de informação, de conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre compatibilização de projetos. A pergunta que eu vou deixar no ar, o que tem a ver compatibilização com eficiência do sistema parede de concreto? Lembrando que esse ano a gente tem desenvolvido essas ações muito voltadas a edifícios altos. E a gente pode observar que realmente é uma tendência, né, essa tipologia acontecendo em várias cidades do Brasil. E para isso eu estou aqui hoje com dois amigos, né, dois profissionais de referência de mercado e que vão bater um papo com a gente. Aqui eu tenho o Guilherme Sartori e o Francisco Paulo Graziano. Quem é o Guilherme Sartori, meu jovem? Bom, estou aí há alguns anos formado aí, dá para ver pelos meus cabelos brancos aí, sofrendo um pouquinho no nosso mercado, né? Hoje atuando mais no segmento econômico, já vão 6 anos ali atuando no segmento econômico, dentro de empresas utilizando muito o sistema construtivo parede de concreto, né? Atualmente estou na HM Engenharia, né? Também ali nós temos utilizado bastante o sistema construtivo parede de concreto em alguns dos nossos empreendimentos. Qual o tempo? Você antes da HM, como é que foi a sua trajetória? Eu passei bons anos na Gafisa, né, trabalhando aí aí num segmento diferente, né, claro, no médio e alto padrão e altíssimo padrão, comerciais e tal. Depois eu passei um tempo na MRV Engenharia também. Foram quase 5 anos ali também, aprendendo um pouco desse mercado nada fácil, que é o mercado econômico, né? Legal. E aí, há mais ou menos um ano, eu estou na HM Engenharia. Legal. E você, meu jovem Francisco Obrigado Graziano? pelo jovem, antes de mais nada. Muito bem, eu sou projetista estrutural. A minha carreira ficou mesclada entre a parte didática, digamos. Eu fui professor da Poli por muitos anos, agora já estou aposentado. E sou sócio da Páscoa e Graziano, que é uma empresa de engenharia estrutural, projeto, consultoria, né? Nós estamos aí no ramo já, entre o Páscoa e eu juntos, estamos há 20 e poucos anos, e a empresa, cada um de nós, totalizando mais de 40 anos, então, em separado, né? Então, a gente, uma experiência bastante razoável aí dentro do segmento de projeto estrutural. Na área de parede de concreto, que é o nosso tema, né, a gente teve a oportunidade de participar da confecção da norma e, antes disso, também daquele documento inicial que você também promoveu, participou pela ABCP, né? Então, a gente está militando nesse sistema há muito tempo, acreditando muito nele, não deixamos de acreditar. A gente acha que é uma alternativa sempre interessante, né? Não só para o segmento econômico, acho que ele tem uma relevância forte no segmento econômico, mas nós já tivemos a oportunidade de aplicar o sistema em até alto padrão, né? Então, eu acho que é uma alternativa interessante, que precisa ser bem adequada, bem estudada, bem compatibilizada, tá certo? E isso vai, com certeza, trazer o sucesso para quem operar dentro dessa área. Legal. Vocês dois falaram aí, fizeram uma relação, né, da parede de concreto com o segmento econômico. E eu estou nessa estrada, né, desde o feito o Graziano falou, desde o início, né, participei lá da elaboração da primeira norma, nós estamos falando de 2012, né? Então, realmente, naquele momento, era segmento econômico, era o faixa 1, né, clássico. Era um foco, né, naquele momento. Foi uma demanda, né, foi um projeto governamental, federal, que tinha que fazer muitas unidades em curto prazo. Então, tinha uma relação muito forte desse sistema com o econômico. O que a gente vê hoje, né, claramente, é que nós estamos numa outra onda.
existe ainda, né, na fatia de nicho de mercado um pouco do econômico, mas está se criando uma outra faixa, que a gente chama aí faixa 3, 3,5, que passa a ter uma mescla, né, onde a empresa tem que incorporar, a empresa tem que tomar risco, né, ela tem que ser eficiente para sobreviver. E eu, às vezes, falo aí no meu dia a dia, é que essa faixa de empresa está aumentando cada vez mais. É onde tem o negócio, onde tem o cliente, onde tem o dinheiro. Então, é isso que a gente vai abordar um pouco. E eu pergunto, né, está escrito ali, compatibilização de projetos. O que tem a ver compatibilização de projetos com eficiência? Essa é a pergunta que eu acho que a gente espero no final dessa podcast, que a gente consiga entender, né, o porquê desse tema aqui hoje. Tá? Ô Sartori, então você já deu um panorama da sua vida aí? Eu falo assim, eu pergunto assim, só para a gente entender, como é que a parede de concreto entrou na sua vida? Bom, primeiro, um pouco do que você já colocou, né? É o foco no econômico. O econômico traz uma particularidade que é o número de repetições. A parede de concreto, principalmente aquela que utiliza as formas de alumínio, ela necessita dessa repetibilidade. Então, a gente não pode ficar alterando muito os projetos, porque a gente tem um sistema de formas travado. Então, quando a gente vai para o segmento econômico, em que a gente precisa de um alto volume de unidades a serem produzidas, parede de concreto faz todo sentido. Então, em muitos casos, eu lembro até, aí falando no que você falou, né, o 3 para cima, ainda na época da Gafisa, a gente tinha o nosso produto de entrada e a gente também fez uma opção de utilizar a parede de concreto. Num modelo diferente, ali aquele que a gente tinha uma certa maleabilidade do produto. Eu poderia variar um pouco o produto, mas a gente optou por fazer ele em parede de concreto e utilizando 100% na parte interna de sistemas industrializados. Então, a gente utilizou 100% da elétrica, da hidráulica, sinais vindos de fábrica, né? A parte interna, a distribuição dos apartamentos, a divisão dos apartamentos também 100% com gesso acartonado. Então, isso acelerou muito a execução da obra, trazendo uma qualidade gigantesca. Mas a gente tinha ali, não era o padrão econômico. A gente tinha um produto de entrada, num ticket mais baixo. Quando você passa para o padrão econômico, o que a gente precisa é justamente trazer o menor custo possível e atingir o maior número de clientes possível, olhando para o negócio. Uhum. Então, o déficit habitacional brasileiro é gigantesco. Então, a única maneira de você fazer isso é atingir o maior número de clientes, potenciais clientes possível. Para isso, número de repetições, padronização. Então, a parede de concreto, ela te traz esse benefício, né? Em alguns casos, ele pode ser um malefício, né? Se você não tiver na cabeça que o número de repetições é importante, que você ter aquele produto fixo, travado, o máximo possível. Claro que aí tem uma questão de legislação, de um local ou outro pode mudar alguma coisa, mas você tem dentro daquela região o mesmo produto o maior tempo possível. Legal. Né? E isso faz com que você traga o seu custo para baixo, que falando em parede de concreto, quanto mais repetição, maior a sua eficiência, maior a sua produtividade. Então, a gente vê casos ali de ganho de produtividade de 50%, ou seja, eu tenho menos tempo de execução com menor número de pessoas. Então, quer dizer, a produtividade é 50% maior, mas quanto maior a repetição. Então, se eu não tenho isso na cabeça, quando eu falo no padrão econômico de ter um número de repetições, você joga um pouquinho dessa eficiência da parede de concreto fora. Legal. Né? Então, quando você fala de padrão econômico, esse é o foco. Né? A gente precisa ter o menor custo possível, a maior velocidade de execução possível e utilizar o sistema parede de concreto combina com esse modelo de negócio. Antes de perguntar para o Graziano, se vocês prestarem atenção na fala do Sartori, que ele falou um negócio interessante e importante, né? Que é você fazer mais com menos, principalmente com mão de obra. Então, hoje nós estamos aí nessa gravação, aí, tem um momento aí grande aí de falta de mão de obra, mas eu acho que aqui hoje nós vamos explorar também outras naturezas que são contributivas para que eu consiga ter menor pessoas.
né? Então, para você ter menos gente, eu tenho que ter mais produtividade, e para ter mais produtividade, eu tenho que ter mais engenharia, né? Então, eu acho que isso está um pouco dentro do nosso tempo. Bom, meu jovem Graziano, e você? Como que a parede de concreto entrou na sua vida? Você que é um projetista de estrutura. Eu não perguntei como que o concreto entrou na sua vida. Como a parede de concreto entrou na sua vida. Antes disso, eu queria complementar um aspecto do Sartori que é legal e que tem a ver com o nosso tema. Como você acaba fazendo muita repetição, se você tiver um projeto mal compatibilizado, você está repetindo o problema da não compatibilidade, que pode levar a um custo extra de correção, patologias, enfim. Então, tem esse aspecto, é legal a gente botar luz sobre isso, porque a questão da não compatibilidade, ela é a estrela do processo, porque o projeto, né, digamos, a dinâmica da obra, a parte, digamos, daquilo que seria o projeto de produção, que nem sempre é o projeto como eu fiz, mas a gente deveria investir talvez um pouco mais em ter uma revisão do projeto, visando a produtividade, melhorando a produtividade, talvez um ciclo de revisão nas próprias repetições, tá? Para que a experiência de obra realimentasse o nosso sistema de projeto e corrigisse algumas coisas que a gente pudesse focar mais na produção, né? Na produtividade. Pensando no planejamento de produção, né? Isso. Você, olha, você vai executar da direita para a esquerda, do fundo para frente, alguma coisa do tipo. O que tipo. foi que lá na obra não deu muito certo, que eu poderia sentir pelo projeto que dá para fazer alguma coisa para ajudar, entendeu? Essa retroalimentação é rara. Eu diria que a grande maioria não faz, né? E tem a ver com o tema, tá? Porque você está compatibilizando não só uma questão de lógica, de projeto ou conceito, mas de um retorno da obra de alguma dificuldade que ela sentiu no processo. Legal. Tá? Eu acho que isso é fantástico, porque aí realmente você está atuando como se fosse uma indústria. Exatamente. Tá? O Graziano, é assim, mas né? eu não te respondi a pergunta, depois eu volto. Não, fica à vontade. Tá. Mas assim, eu vejo que a palavra compatibilização, pelo menos na minha escola, no meu dia a dia, eu tenho clareza disso. Eu não sinto, né, que existe no mercado uma clareza desse item. Então, você que é um projetista, eu sei que os projetistas, né, têm no seu dicionário em destaque essa palavra. Explica para quem tem dúvida o que é uma compatibilização de projeto, na sua leitura. Muito bem. Eu diria para você que é algo que a gente deveria combater, até de fazer do ponto de vista, porque nós deveríamos soltar o projeto compatibilizado. Tá? O que causa a não compatibilidade? Né? Primeiro é uma questão de ordem dos subsistemas todos que estão trabalhando. Estou falando aqui dos vários projetistas que estão envolvidos, cada um deles pensando um pouco na sua disciplina, na otimização da sua disciplina, sem olhar muito para os demais. Isso gera uma incompatibilidade. Tá? Quer dizer, é uma coisa do princípio. Tá? Vamos supor, em termos ideais, eu diria que isso que eu vou dizer é quase que utópico, mas vamos supor que a gente conseguisse sentar numa mesa onde tivessem todos os projetistas, todos trabalhassem conjuntamente, todos os dias com reuniões de compatibilização. O projeto sairia compatibilizado, porque todos estariam vigiando, né, os problemas que, eventualmente, a estrutura está causando com instalações, com a arquitetura, com o produto e vice-versa. Com participação de todos os projetistas. Exatamente. Então, como isso digamos, eu não vejo hoje isso de uma maneira... O BIM veio um pouco para tentar solucionar, depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu diria para você que hoje é impossível, do jeito que nós trabalhamos, de repente mudar essa chave. Tá? Então, na realidade, o que nós temos aqui é uma necessidade de reaproximar os projetos para que eles estejam compatíveis com os demais. Tá? Às vezes existe incompatibilidade do próprio projeto daquele projetista. Por exemplo, você pega um escritório que tem instalações elétrica, hidráulica, ar-condicionado e tal, e entre eles são equipes separadas que estão trabalhando e não estão se conversando. Não é raro você pegar e ver que o projeto não está compatibilizado entre os mesmos, né? Então,
é um problema humano, né? Que carrega aí falha, erro de atenção e falta de comunicação em especial. Tá? E que a gente pode ser que tenha necessidade de ter aí uma pessoa, uma empresa, quer dizer, um profissional atento a tudo isso, dizendo, olha, vem cá, é uma espécie de maestro, né? Vem cá, olha, aqui você puxa mais para cá, você vem mais para lá, porque aqui está dando um problema de compatibilidade entre os dois sistemas. Um outro ponto, eu acho, complementando um pouco, que essa questão da dificuldade também, além de você ter equipes falando línguas diferentes, né, vamos dizer. É isso mesmo. Né? Então, o projetista de estrutura não fala a mesma língua do projetista de elétrica, que não fala a mesma coisa do hidráulico. E também tem os sistemas em que eles usam, os softwares que eles usam para fazer esses dimensionamentos. Também não se falam, né? Então, também tem eles não são compatíveis, né? Então, muitas das vezes, para você poder fazer essa análise, você poderia, e aí é claro que você até soltou um pouquinho do BIM, né? O BIM resolve, em parte, isso, porque ele consegue justamente empilhar todas as disciplinas e você ter uma visão única daquilo tudo como estaria funcionando. Eu não sei se ele resolve, mas que ele ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, ajuda. Exatamente, é isso aí. Né? É isso aí, porque também falta a visão da pessoa também, daquele compatibilizador, de saber usar aquela ferramenta. O BIM é uma mega ferramenta, vamos dizer outra coisa. Mas se eu tiver do outro lado, todo o sistema, todo o software é assim, se eu tiver do outro lado ali, na frente, naquela cadeira entre o monitor, aquela coisa, aquela pecinha entre a cadeira e o monitor, que também não sabe utilizar aquilo a plena carga, né? A solução não vai ser boa também, né? Então, quando a gente fala de compatibilização, também temos que ter essas pessoas que têm essa visão multidisciplinar, né? Não dá para ele ter uma visão muito clara do que são as instalações se ele não tem a visão clara do que é a estrutura, né? Então, e também a mesma coisa quando tem ali a ferramenta do BIM ali, se ele não tiver essa clareza, essa condição de olhar um pouquinho de forma mais ampla para aquelas soluções, também não vai trazer o melhor resultado, né? Então, tem um monte de coisa ali dentro dessa falta de comunicação, linguagens diferentes, softwares diferentes, também trazem bastante dessa complexidade para o negócio. A gente estava conversando antes da gente sentar aqui, né? E o Graziano falou uma coisa, e pensando, né, tem toda a lógica. Quando a gente fala em eficiência, se eu estou num processo de negócio eficiente, eu, teoricamente, não preciso de compatibilização, né? Quando você vai nos países de primeiro mundo, mais desenvolvidos, né? Aí você vê a eficiência do negócio, ela passa pela eficiência de todos os processos. E o projeto, a cadeia, as ferramentas, é tudo integrado. É uma coisa importante. E nós aqui estamos realmente começando. O que eu só destaco aqui, que eu falo que é importante, o sistema parede-concreto, ele acabou sendo muito contributivo para provocar essas situações, né, Graziano? Exato. Uma coisa como você tocou em países com sistemas diferentes, né, digamos, para não dizer que eles são totalmente mais adiantados, mas realmente existe isso, que eu acho que é super importante isso. Primeiro, o prazo de projeto é respeitado. Tá? Então, de fato, você desenvolve um projeto, esse projeto é criticado, é avaliado financeiramente, a viabilidade dele é estudada, né? E depois passa por uma equipe de produção que vai detalhar o projeto. Então, o processo é um pouco mais longo e menos conturbado que o nosso. Não é incomum a gente estar ainda com o projeto, digamos, até de arquitetura, numa fase pré-executiva, eu estou executando fundação. Tá? Isso para mim, a coisa mais normal que tem acontecido. Lógico que num processo que você vai fazer diversas repetições, vai chegar um instante que você está com o projeto já na mão. Mas os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros edifícios que vão ser, normalmente eles podem ter mais problema por conta disso. Então, se você está numa empresa que vai fazer 3 torres, por exemplo, num empreendimento, ela vai passar, se ela não investir num tempo de projeto, ela vai passar por problemas de obra e com incompatibilidades. Quer dizer, está aumentando o risco. Aumentando muito o risco dele, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que não é só da parede de concreto, é a nossa cultura hoje vem de sempre, de que a gente atropela muito o processo. Existe uma ansiedade muito grande de começar
São problemas que a gente entende um pouco pela instabilidade do mercado, enfim, a gente sempre tem uma janela de oportunidade, aquela coisa toda. Então, eu entendo, mas é um problema, porque isso gera incompatibilidade. Ele força um pouco uma coisa que é cultural no país, né? E aí foge um pouco até do que o Graziano falou. Lá fora a gente tem modelos diferentes, mas aqui dentro ainda está muito forte isso. Eu resolvo na obra. Isso Deixa que eu resolvo na obra. Então, isso é o nonsense. Exatamente. Sai mais ou menos aquela coisa, porque eu preciso rápido, libera esse projeto para mim e tal. E ele, o restante, o que não estiver de acordo, eu me viro, eu resolvo na obra. E isso talvez fosse verdade numa época em que a gente tinha talvez pessoas dentro do canteiro ali executando aquilo que tivesse um nível de conhecimento também. De competência, de história. Daqueles sistemas um pouco maior. Né? E hoje, pela velocidade, a gente tem visto que a gente não consegue trazer um pouco desse conhecimento para quem está lá na ponta. E aí as decisões, muitas das vezes, são tomadas ali que causam grandes problemas. Né? A gente estava brincando lá um pouco antes, realmente. É aí que a gente perde o cabelo, é aí que a gente fica com o cabelo branco, a gente deixa de dormir, por aí vai, né? Então... É legal que vocês colocaram, né? Porque às vezes eu falo o seguinte, né? Nós da construção, a gente vive, pelo menos pela minha história, acho que vocês também, um pouco disso, a história é a mesma, o nível de instabilidade dos momentos é muito grande. Então, eu estava ontem conversando com um potencial cliente aí, que eu não sabia, está tendo um movimento muito grande no Rio Grande do Sul de reconstrução, né? Então, coisas absurdas que eu vi lá, nível de demanda. Uma empresa com 3 mil unidades, outra com 4 mil, e se eu entregar antes do prazo, eu ganho um bônus e tal. Então, isso é uma situação de anormalidade num mercado que você vê, você espera estabilidade. Não pode acontecer porque a situação lá realmente é essa. Aí entra um outro componente que juntou isso aí com a eleição de prefeito. Aí o cara quer começar por conta disso, legislação. Então, isso é da nossa natureza do nosso país. Então, a gente não tem a gente não tem domínio sobre isso. O que às vezes eu falo, né, que eu queria até contribuir com vocês, eu conheço bem a cabeça de vocês, é que nós temos que ter na engenharia, né, uma ferramenta, um escudo, para que a gente consiga minimizar esses riscos. É um pouco do que o Graziano falou. Realmente, né? Então, Sartori, você lá como executivo de uma empresa, né, que você tem essa cabeça, e você vai começar, você pratica isso que o Graziano falou? O tempo dá... Você acha que o mercado pratica isso? Dá tempo para o projetista? A gente precisa... Sim, eu brinco que tem o chapéu que você usa no momento, né? Então, eventualmente você está ali com outros executivos da empresa e senta e algumas decisões têm que ser tomadas no chapéu do negócio, né? Então, como o Graziano falou, de repente há uma janela, é uma oportunidade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas dessas empresas estão visualizando. Tem uma janela ali, uma oportunidade boa para que eles possam se desenvolver, mas a velocidade em que ele vai ter que tomar algumas decisões não contribui para que as melhores decisões sejam tomadas. Então, são momentos. É o que eu falo do chapéu. Você tira o chapéu, visto o chapéu do negócio. E, eventualmente, ali eu tenho que minimizar os riscos. Eu vou mitigar o máximo possível, mas sabendo que alguma coisa eu vou correr. Que sejam os menores, mas alguma coisa vai ocorrer dentro do canteiro. Então, a gente coloca ali, nesse momento, o chapéu do negócio. Fala, tá bom, quais são os riscos que eu vou correr aceitando esta velocidade? E tem determinados momentos em que a gente tem a oportunidade de fazer aquilo com uma cadência diferente. Então, tá bom, eu vou deixar mais tempo para as melhores discussões, para grandes discussões, para achar aqueles projetos mais eficientes. Então, eu vou conseguir ali colocar todo mundo na mesa e, eventualmente, um maior número de vezes todos os projetistas juntos na mesma sala para que a gente possa encontrar as melhores soluções. Eu já vi vários casos em que um projetista toma uma decisão lá no escritório dele, e quando chega, eu falo, cara, isso aqui é impossível, porque ele bateu aqui na minha solução de infra do condomínio que eu não consigo executar. Então, e aí é pior, porque eu estou querendo pôr uma velocidade e eu volto 3 casas para trás, né? Então, eu andei 2, voltei 3.
Então, não faz sentido. Então, muitas das vezes eu tenho usado muito desse recurso o máximo possível de vezes em que a gente pode colocar todas essas cabeças pensantes dentro de uma sala para gerar o menor conflito possível, né? E aí sim, depende da velocidade que eu tenho do projeto. Então, se é uma oportunidade e eu preciso imprimir uma velocidade maior, eu sei que eu vou ter menos oportunidades como essa de colocar todo mundo numa sala. Uhum. Mas se eu tenho uma velocidade menor, eu tenho um terreno ali que a legalização dele é longa, tá? Aí ótimo, esse é o melhor de todos. E aí que a gente, nestes projetos, que a gente traz a boa oportunidade, quer dizer, esse projeto bem pensado, em que eu não vou ter nenhum risco do chão para cima, então do chão para cima é muito bem pensado, é o projeto que eu vou usar o maior número de vezes. Legal. Para aqueles que eu tenho uma velocidade maior para tomar essa decisão. Ô, Graziano, eu vou colocar uma pimentinha aqui, voltando ao assunto, quer dizer, nós temos uma situação, não estou dizendo problema, existe uma situação que tem vários componentes, né? O projeto, a compatibilização, depende do projetista, depende de uma legislação e depende do construtor, né? São os 3 pilares que vão trazer essa eficiência, né? E hoje nós estamos no século XXI. Então eu vejo o projetista, uma empresa lá de Manaus, trabalhando com um projetista que é lá de Pelotas. Eu vejo uma empresa do Mato Grosso trabalhando com um projetista que está em Portugal, né? Então, isso hoje é uma prática, Como é que você vê, né, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de negócio, de reduzir custo, né? Como é que você vê isso aí? Como é que é essa interação, né? Inteligência artificial, internet, obra. O Sartori falou, né? As cidades são diferentes, tem legislação diferente, tem terrenos diferentes. Eu estou acompanhando uma obra em Recife, tem uma solução de fundação lá. Eu, com 50 anos de formado, eu nunca vi na minha vida, né? Então, como é que é essa cadeia de produtos? Nós estamos preparados para isso, os projetistas, a nível de não só de estrutura, mas todos eles para essa integração? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, vamos tentar comer o boi aos bifes aí, porque a tua pergunta é muito ampla. Eu acho que, de fato, essa coisa da internet e com aplicativos de comunicação, né? Tem Google, Teams, enfim, tem diversos, Zoom e tal, você aproxima quem está longe, né? Então, a gente consegue, de fato, fazer uma reunião razoavelmente produtiva, em algumas situações até mais produtiva que presencial, né? E, com isso, tocar um trabalho à distância. Já fazemos isso. Hoje, minha equipe mesmo, nós temos funcionários que estavam em São Paulo, por motivos pessoais, tiveram que voltar para a cidade de origem e continuam trabalhando conosco como se estivessem aqui. Quer dizer, vem para São Paulo uma vez por mês, mas precisa algum contato tete a tete, tá? A gente fez alguns projetos internacionais. Mesmo nesses, você fazer algumas reuniões presenciais são fundamentais. Você sente efetivamente a necessidade do cliente, né? E a visão do arquiteto. Ainda a gente tem essa... Eu não sou nada contra a tecnologia, mas uma coisa como essa, que nós estamos fazendo alguma coisa que tem a ver com uma tecnologia mais moderna, nós estamos todos aqui conversando, né? Uhum. Isso causa uma dinâmica diferente. Você percebe a minha linguagem corporal, enfim, tem uma série de coisas que a gente, né, vai se alinhando e vai se entendendo. Então, eu acho que isso faz muita falta. No caso de você desenvolver projeto que ainda, digamos, não está consolidado, tá? Eu estou falando uma coisa nova, tá? Então, um cliente que nunca usou parede de concreto, para focar sempre no sistema, e vai pegar um fulano que está do outro lado, complicado. Os dois precisam ser muito eficientes na comunicação, ter regras muito claras de que eles estão perseguindo, né? Quais são as metas, os temas que têm que ser organizados, para que tenha efetiva eficiência em tudo que eles estão fazendo. E, eventualmente, alguma reunião presencial vai ser necessária, tá? Mas eu acho que é viável, a gente tem feito isso, mas é uma carga adicional de responsabilidade e de ordenamento, porque
algumas reuniões presenciais, como a gente fazia no passado, elas eram extremamente desordenadas. Então, muitas vezes você chegava naquela reunião, passava a reunião inteira e não abria a boca, porque não tinha nada a ver com o teu tema, porque estava mal organizada a própria reunião. Então, você vê que tem uma ineficiência aí na presencial. Nas reuniões que nós fazemos aí digitais, vamos chamar assim, existe até uma pauta necessária que sempre está presente, isso ajuda você Mais organizado. a se organizar melhor. Então, tem uma eficiência aí. Porém, os temas têm que ser abordados. Quer dizer, a gente percebe em algumas reuniões que quem está organizando não quer que você fale sobre um determinado tema, tá? Que para ele tem algum problema. E isso é muito ruim, porque posterga decisões que vão na frente da problema certeiro, né? Então, tem as duas coisas. Eu acho que nós estamos aprendendo, né? Eu acho que tudo isso, no meu entender, é para o bem, não é para o mal, tá? Desde que seja bem administrado. Tá? Mas, na verdade, eu queria ligar isso com o BIM, um pouco da conversa que nós falamos agora, que assim, o que eu vejo como uma bruta necessidade é o profissional experiente, bem formado para cada disciplina. Independentemente do software que ele for usar, vai sair coisa boa. Eu não tenho dúvida disso. Porque o que eu tenho visto, por exemplo, hoje, nas equipes que estão usando o BIM de maneira, digamos assim, mercadologicamente ok, né? Gente muito jovem com pouca experiência. Então, apesar de vir num formato tridimensional, com uma organização de unicidade, vem algumas coisas que você vê que aquela solução não é viável, por falta de experiência na proposição, na análise daquela situação, entendeu? Coisas, às vezes, assim, impensáveis. Tá? Então, volto de novo, o profissional é muito importante. Tá? Quer dizer, aquela pessoa bem formada, que conhece o sistema, que analisa, que pensa, que não toma decisões ou não posterga a decisão. Como o Sartori falou que às vezes tem, eu já vi isso, o cara chegar para a gente e falar, não, acho que eu toco a obra. Não, peraí. Parede de concreto não é para tocar, tá certo? É para você organizar e fazer num determinado ritmo que já é bastante acelerado. Uhum. Tá? Então, não me parece lógico o cara com essa postura. Tá? Uhum. E é só como exemplo. Né? Mas assim, eu acho que não tenho nada contra. O problema é formação, experiência, né? E sucesso no negócio. Sartori, eu queria pegar um gancho do que o Graziano falou. Você, no início, contou um pouco da sua história, né? Então, você tem 3 empresas que você passou, e eu conheço bem as empresas, né? E admiro as 3 empresas muito contributivas para o mercado, para a engenharia. Nós estamos falando de Gafisa, nós estamos falando de MRV, nós estamos falando de HM. HM eu tive uma passagem lá, um processo de parede de concreto lá, eu ajudei a implantar. Tenho uma admiração muito grande por essa empresa, né? Você como construtor, né? Você como dono do negócio, o que o Graziano falou, ele deu um overview aí muito sobre capacidade, capacitação, ferramenta. Como é que você ouviu a evolução deste mercado de projeto e mesmo da construtora, dessa interação entre contratante e contratado? A gente sofre um pouquinho disso, né? Acho que estamos falando de Brasil, né? Então, o Brasil vive de picos e vales o tempo inteiro, né? Eu lembro que, em determinado momento na Gafisa, a gente estava no auge ali, um momento de pico, e falou, não, vamos investir no BIM, muito dinheiro foi investido, nós vamos lá, vamos desenvolver e tal, e daqui a pouco a gente estava no momento de vale, e aí tudo aquilo que foi investido, a gente acabou paralisando, esquece, e aí depois, num outro momento, voltamos a olhar para isso. Quando eu olho para projetistas, a gente tem uma situação muito semelhante, né? Muitos desses projetistas foram criados ali num momento de pico e como o Graziano colocou, talvez com não um nível de experiência tão bom quanto a gente deveria ter, né? E algumas decisões podem ter sido tomadas ali não no melhor caminho, né? É claro que riscos muito baixos, mas não no melhor caminho, não na busca de 100% de eficiência. E aí, em determinados momentos, você tem ali períodos do nosso mercado, de vales ali, em que aí você tem uma seleção melhor, e você começa a ter, bom, então tá bom,
quem sobreviveu a esse vale aqui são os bons, né? E aí você começa a ter boas referências de mercado, e aí você começa, dentro pelo menos das empresas que eu passei, a buscar realmente essas referências. Então, são aqueles ali que estão a longa data no mercado, que realmente passaram por bons e maus momentos de mercado e continuam ali vivendo, sobrevivendo muito bem e trazendo boas soluções. Então, não deixam de investir naquilo que é o conhecimento, né? Então, da equipe principalmente. O Graziano colocou ali. Por que ele confia ali naqueles projetistas dele que eventualmente não estão no escritório 100% do tempo? Exatamente. Porque ele sabe que esses caras são competentes. Exatamente. Então, ele deixa ali. Então, podemos ter, sim, reuniões virtuais sem perda da qualidade, né? Agora, você tem outros momentos, aqueles projetistas que falam, pelo amor de Deus, põe o cara aqui na sala que eu preciso olhar para ele, preciso saber se o que ele está falando ali, sabe aquela coisa da postura, né? Assim, do como ele se posiciona ali para saber. Acho que tem um pouco de venda também, né? É claro. Venda do conhecimento, né? É isso aí, é isso aí. Então, são movimentos necessários, né? Então, a gente vê isso muito no mercado. Né? Você não consegue conhecer uma pessoa profissionalmente em 6 meses. São anos, de verdade. Então, em especial na minha área, quer dizer, você tem que entender a cabeça, como é que ele pensa, como é que ele resolve, como é que ele encara o desafio, né? Qual que é a bagagem que ele tem, porque muitas vezes ele consegue em 6 meses te enganar um pouquinho, se esconder um pouquinho, né? Mas com o tempo você vai verificando e minha ideia sempre é formar. Vamos melhorar, vamos melhorar. Você não consegue fazer isso à distância direta, é muito difícil. Eu não vejo ainda um sistema, pode ser até que a gente chegue até lá, né? Mas eu acho que nessa hora o tete-a-tete é fundamental. Eu quero, lembrando o que você falou, Graziano, né, que realmente se a coisa fosse organizada, pensada, não tinha compatibilização. Então, isso aí, para mim, é o limite da eficiência, né, do fato, né? Então, eu vou colocar aqui o chapéu do construtor e vou também, né, eu acho que o cara, mais do que o Sartori é um executivo de uma empresa, né? Mas eu estou falando o CEO, o dono do negócio, aquele que empreende, né? E eu vejo assim, viu, cara? Eu vejo que tem também uma coisa muito a melhorar, é que, via de regra, as empresas, às vezes, elas não sabem o que querem. E você, quando vai fazer um projeto, quando vai fazer um estudo, em vários momentos que seja, um projeto de viabilidade, um projeto feito, o Sartori falou, tem um time maior, ou tem um time de curto prazo. Eu acho que é muito importante que a empresa passe um briefing alinhado para esse projeto e para essa expectativa. E eu vejo que nós estamos falando muito de projeto, nós estamos falando de BIM, que é isso, mas eu vejo que existe aí uma falta de visão de cadeia e de visão de compartilhado para a eficiência do meu negócio. Tem sentido isso? Tem sentido. Acho que é um ponto que a gente vive no dia a dia, porque são conflitos necessários, né? Quando você está dentro de uma empresa, o que é o conflito necessário? Você tem ali um pedaço da sua equipe prospectando terrenos, você tem um pedaço da equipe olhando para, tá bom, a hora que eu incorporar alguma coisa aqui, como é que eu vou vender, que cliente eu vou atingir, que resultado eu espero ter em velocidade de vendas, e você tem a terceira equipe pensando, tá bom, como é que eu vou parar de pé esse negócio, né? Então, pensando na engenharia. Então, é um conflito que constrói, tá? Mais constrói que destrói, porque ele é necessário, porque você começa a colocar um pouco dessa visão também nas 3 equipes, tá bom, olha, como que eu penso na hora que eu vou atrás de um terreno, pensando numa concepção de um produto ali, como é que o time do comercial olha para aquele produto e fala que atributos eu quero colocar naquele produto para melhorar minha condição de venda, seja em preço, seja em velocidade, e o time de engenharia, tá bom, agora eu pego tudo isso aqui e preciso deixar de pé, né? É algo importante, o que a gente não pode deixar acontecer, e acho que é um desafio diário, e isso acontece lá na HM, acontecia em todas as empresas que eu passei, até mesmo antes de voltar para a Gafisa, quando eu estava na Jacutinga, que é a gente ter este escopo claro
antes de startar alguma coisa, né? Então, tá bom, olha, eu vou fazer ali, vou começar o meu projeto, tá bom. Nós sabemos que produto cabe naquele terreno, nós sabemos que produto eu quero vender, que velocidade de vendas eu quero imprimir naquilo, que preço de venda eu quero naquele produto, e tá bom. Então, a partir dali, ó, isso está combinado? É isso que eu vou colocar de pé. Né? Então, muitas das vezes, num atropelo, e acontece mesmo, não tem jeito, você tem um time de incorporação que talvez não fale muito bem ali com o time de vendas, que não fala muito bem com o time de engenharia, e esses escopos, né, eles não são bem definidos no momento de início. Né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Nós precisamos ter bem claro isso, porque não adianta eu ter uma excelente compatibilização se eu não combinei o jogo com quem vai vender, não combinei o jogo com quem pensa no terreno ali para eu colocar aquele empreendimento, aqueles prédios, aquelas torres ali dentro. Então, quer dizer, não adianta nada. Eu posso ter uma excelente compatibilização e não vou conseguir vender. Legal. Eu posso ter uma excelente compatibilização, mas não cabe naquele terreno. Então, assim, quando a gente fala de compatibilização, nós estamos falando aqui nessa discussão aqui, pensando na questão técnica. Mas eu não posso deixar de olhar para a questão comercial. Eu não posso deixar de olhar para a questão de produto. Mas tem que olhar no negócio. Nós estamos falando do negócio. Do negócio. Então, essa é uma preocupação constante ali. Não adianta você querer olhar. Eu posso ter a melhor solução de engenharia. Se o time do comercial falar assim, eu não gostei, não vai vender. Então, assim, é um grande desafio. É um grande desafio mesmo. Pensar no negócio, e aí quando você traz soluções como esse sistema construtivo de parede de concreto, em que eu preciso ter isso bem concebido, para que eu tenha a maior eficiência possível, porque a gente sabe, a parede de concreto, ela é mais cara que, por exemplo, a alvenaria estrutural. Quando eu olho só para o sistema de estrutura. Agora, quando eu olho para a solução inteira do negócio, ele é mais eficiente, ele traz um melhor resultado. Então, não adianta eu deixar de olhar para o time do produto, não adianta eu deixar de olhar para o time do comercial, porque a melhor solução, talvez eu não consiga extrair a melhor eficiência daquele projeto. Legal. Tem uma coisa interessante que até depois eu queria que você opinasse. Por exemplo, nas equipes de produto, né, existem orientações que são tomadas de decisão com parâmetros relativos, né? Então, quer dizer, área privativa sobre área total, que isso acaba criando um status de verdade. Tá? E que, de fato, ainda mais nesse sistema, eu duvido que realmente retrate a realidade. Tá? Então, eu já vi, muitas vezes, a equipe que está lá no produto te barrando alguma solução, que tecnicamente é a melhor, tá? Por conta desses parâmetros. Então, vou dar um exemplo. Você aumenta, para melhorar a questão da modularidade da forma, você vai aumentar na obra 1 metro quadrado na laje. Ele faz a conta, não está perdendo eficiência. Não, você não está perdendo eficiência. Exatamente. Porque esse metro quadrado é só a laje, a parede é a mesma. Você não mudou praticamente nada em termos de volumetria, mas aquilo é barrado. Então, eu acho que um pouco isso tem a ver um pouco com o tema de compatibilidade, porque a compatibilidade de pensamento das equipes, que estão do lado do meu cliente. Exatamente. Tá? Que precisam também estar focados nesse sistema, entender melhor esse sistema, né, para que a eficiência seja completa. Né? Isso me deixa, às vezes, frustrado, porque você percebe que você dá uma solução não é aceita por uma questão de uma picuinha, de um detalhe, de um parâmetro. Tá? Graziano, isso que você está falando, isso hoje deve estar acontecendo agora umas 10 vezes. Isso é fato. Chutando baixo. Hein? Chutando baixo. E assim, eu vou citar um exemplo que eu já citei, mas eu não vou perder a oportunidade de falar. Tem uma empresa que eu vou citar o nome da empresa e o fato, porque eu já citei isso em outras falas com a direção da empresa. Né? Eu estou prestando serviço para uma empresa que chama Moura do B, com sede em Recife. E essa empresa é a líder de mercado no Nordeste. E, por um momento, eles optaram por implantar o sistema parede de concreto. Eles têm um produto, criaram um produto, uma marca, com vistas a esse segmento lá de faixa 3, 3,5, que precisava de eficiência. E vamos fazer em concreto, decisão da empresa. Primeiro empreendimento, o diretor, antes de me contratar, chamou um projetista, um cara de forma e o Ari. E apresentou o projeto de arquitetura e implantação.
Ele falou, vocês comentem o negócio versus ao sistema. E nós batemos o olho, não tinha nada a ver. Não conversava. O produto, né, a implantação, a geometria, não tinha nada a ver com o sistema. Imagine vocês, nós numa reunião virtual, não falando, tá falando, dá tempo para a gente pensar, a gente responde. E a gente conversou entre a gente e falou assim, gente, não podemos chegar e falar que está ok. Porque senão depois, na hora de fazer, não vai ficar ok. E para minha surpresa, eu cito isso aí como um exemplo absolutamente positivo e maduro, o arquiteto na mesa. Rasgou-se o projeto, fez outro projeto que atendesse, pegando o que você falou, Sartori, né, que atendesse o negócio, que tivesse a característica do produto que o mercado tinha potencial de comprar, com vistas à execução. Então, a engenharia ficou integrada. Então, a decisão já saiu compatibilizada. E facilitou muito, né? O que eu falo, a parede concreta é um chassi. Você vai acoplando tudo que você tem, né? Então, é um exemplo, Graziano, que eu entendo claramente o que você colocou, mas eu achei um exemplo bacana, né? Bom, pessoal, então, assim, eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta. O tema pode parecer muito pequeno, né? Compatibilização. Mas eu acho de um gigantismo muito grande. A gente já falou isso aqui. Nessa etapa de compatibilização, é um lugar onde que eu vou ter ganho potencial para o meu negócio? Se eu exercer, se eu praticar esse assunto da maneira que nós conversamos, tem ganho? Realmente é uma energia que eu vou colocar e que vai me trazer resultado para o meu negócio, Sartori? Sim, com certeza. Por quê? A hora que eu tenho uma boa compatibilização, de novo, eu levo menos questões para o canteiro. Se eu levo menos questões para o canteiro, com certeza as melhores decisões foram tomadas ali no ambiente de condições normais de temperatura e pressão, né? Porque quando você vai no canteiro, na velocidade ali, na pressa, as melhores decisões não são tomadas ali, certeza. Então, a hora que a gente tem uma boa compatibilização, a gente reduz esse risco. Segundo ponto, um projeto bem compatibilizado, quando a gente fala de parede de concreto, de novo, a gente já falou muito sobre isso aqui, ele só é eficiente se eu tiver velocidade de execução. Então, se eu não tiver uma boa compatibilização, eu vou ter problemas ali de eventualmente ter que quebrar uma parede porque alguma coisa não deu certo. Isso vai gerar maior volume de resíduos, maior tempo de execução e por aí vai. Tem custo adicional. Custo adicional, porque outra coisa que a parede de concreto te permite também é você ter um orçamento muito certeiro. Porque eu sei exatamente a quantidade de concreto que eu vou usar, eu sei exatamente a quantidade de aço que eu vou usar, que hoje é, sei lá, entre 20% e 25% do custo total do empreendimento. Exatamente. Então, se eu tiver qualquer perda disso, de novo, estou jogando fora a eficiência do sistema. O sistema parede de concreto ele só é eficiente por causa disso. Então, não ter uma boa compatibilização de projetos causa esse tipo de coisa dentro do canteiro de obras, e aí eu vou ter riscos de desvio orçamentário, riscos de desvio de tempo de execução, risco de maior volume de resíduos, aí pensando em sustentabilidade e tal. Quer dizer, isso também não pode acontecer. Então, a gente precisa olhar para um bom projeto, um projeto bem compatibilizado, para evitar que esse tipo de coisa possa acontecer lá, que aí a gente perde totalmente aquilo que a gente tem de melhor, que é a certeza do sistema. A certeza do sistema em velocidade, em quantidade, e aí falando em orçamento e prazo de execução. Legal, cara. Legal, muito bom. Fala, Francisco Graziano. Bom, eu vejo a compatibilização inicialmente, numa primeira fase, como a busca da otimização do processo de projeto para passar uma informação confiável para a obra, né? Então, no limite, quer dizer, eu estou simplesmente fazendo uma obrigação do projeto, que é passar uma informação para que a obra construa adequadamente. Se eu mando com ruído, com falta de compatibilização, vai ter prejuízo lá, não tem jeito, né? Mas eu acho que tem uma outra vertente que a gente ainda está, talvez, um pouco longe de atingir, que eu vi isso nos Estados Unidos há um tempo atrás, que eu fui visitar algumas universidades e tinha um
convênios com algumas incorporadoras e construtoras e nós fomos ver como é que eles estavam atuando. Isso já também junto com a ferramenta BIM, né? Em que você, de fato, aproxima muito mais o projetista da construção. Então, você tem uma participação, isso em projetos maiores, talvez mais repetitivos, houvesse essa necessidade, eu vejo um ganho aí, e a gente tem o quê? Uma dinâmica de visitar a obra, tem uma agenda fixa com a obra, um local no canteiro para você trocar com os demais projetistas para resolver coisas que não ficaram realmente adequadas, pode ser até compatível, mas causa algum tipo de falta de produtividade, por exemplo, ou até de atualização do produto, tá? Porque a gente sabe que você tem tecnologias que vão evoluindo e você precisa de outras coisas para o produto atingir a venda, por exemplo. E é interessante como isso, eu vi lá e vi depois os resultados, como isso melhora o resultado da venda, da própria obra como um todo. Quer dizer, é uma outra fase desse nosso tema, tá? Jamais com envolvimento direto com a obra. Porque eu vejo uma coisa super importante, poucas vezes a gente faz isso, mas quando faz, eu acho que a gente ganha, que é trazer alguém da equipe de obra com bastante experiência, né, para as decisões de projeto. Porque, no final do dia, quem vai ter que executar aquilo está presente ali e está vendo as suas dificuldades. Tá? Então, ele pode falar, isso aqui está bonito para chuchu, mas eu não vou conseguir fazer. Tá? Vamos simplificar isso aqui de alguma maneira, tal. E, veja, é uma outra visão, uma visão mais da realidade do dia a dia da obra, que é trazido para dentro do projeto, embarcado no projeto. Muito importante o que você está falando. Tá? Uma barreira que ainda que existe. E nós não estamos preparados. Os pouquíssimos extremamente construtores e incorporadores estão fazendo isso. Tem um curso? Tem, porque ele traz um profissional que vai lá dedicar algumas horas semanais para aquele processo. Né? Mas aonde isso aconteceu, a obra foi assim, muito bem. Muito bem. Em parede de concreto, inclusive. Legal. Tá? Legal. Então, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar. Né? Porque toda vez que você põe as pessoas com experiência para discutir, para antecipar, porque projeto o que é? É antecipação dos problemas. No fundo é isso. Você está projetando, né, a obra, né, e tentando trazer para agora um problema que a obra tem que resolver sozinha. Vamos resolver já. É mais barato. Legal. Muito bom. Esse é um ponto importante, né? Muito assim, bom. Dependendo do tamanho da empresa, isso é praticamente impossível. Impossível. Você colocar ali uma pessoa que responsável pela execução na discussão de projetos. Né? Realmente porque você não consegue dispor, ou mesmo você dispõe, talvez, em um determinado momento, que você não sabe se essa pessoa vai estar ali na hora de executar. Mas é uma coisa que eu vivi, por exemplo, na época da Jacutinga, que uma empresa menor, né, ali que tinha uma experiência de prestação de serviços e ela virou, né, o modelo para incorporadora e construtora, mas ali quando ela era pequenininha, ali 1, 2, 3 empreendimentos incorporados e construídos, que ela foi crescendo e aumentando o volume de empreendimentos incorporados por ela, mas de você poder participar disso, porque isso era claro, né? Para mim ficava muito claro. Eu ali, que era um dos responsáveis pelos canteiros, estava ali falando com projetistas super renomados de mercado, né? Falando de todas as disciplinas, sentado numa sala e com esse tipo de discussão. Não, essa solução não dá certo, porque, olha, quando a gente for executar, eu vou ter problema aqui, aqui, aqui. Então, você realmente podia ali colocar a experiência da execução na mão daquele cara que sabe muito bem como colocar aquilo dentro do projeto. E quando ia para o canteiro, cara, era uma mão com açúcar executar. Porque, assim, estava tudo resolvido. Quer dizer, poucas decisões eram necessárias. Uma coisa além disso. O ruído, porque existe isso. Né? Do tipo, não, o projeto não está bom porque é uma desculpa para a obra não andar bem. A disputa. Né? Existe essa disputa, né? Mas quando a obra já está envolvida, sabe até por que aquilo foi tomado a decisão. Então, não tem muita conversa mole, entendeu? A coisa anda.
E todas as vezes que isso aconteceu, foi sucesso. O Graziano, eu acho que isso é uma ação tão simples de fazer, né? Isso, eu diria que não tem custo nenhum. É só você... Não, tem, porque você tira uma pessoa experiente. Mas isso para mim não é processo custo. Isso não é custo. Enfim, isso não é custo. Eu acho que é tão simples assim. É você estar trazendo para dentro do seu negócio uma experiência vivida, uma boa prática vivida que você vai multiplicar. Mas aquilo ilumina o caminho do projeto. Com certeza. Ilumina. Com certeza. E a gente se sente confortável. Com você certeza. Tem diversas decisões a serem tomadas que você sabe que você está tomando essa decisão pela obra. Uhum. E muitas vezes você não sabe se aquilo é o bem da obra de fato, porque envolve equipamento, envolve experiência anterior, a mão de obra que vai ser empregada, quem são os fornecedores, tá certo? Tudo isso, quem está à frente sabe tudo, tá? Então ele te ilumina o caminho, fala, não, vai por aqui, porque isso aqui para mim ainda é cedo, por exemplo. É bacana, bonito pra caramba, mas vamos por aqui, que aqui eu sei fazer. Tá? Aí você vai, melhora um pouquinho o caminho e vai ganhando experiência também com aquilo. Então, é isso, a gente precisa... Eu acho que o projeto é um negócio que você costura, que nem um paletó, costura e o cliente veste. Tá? Se você não conhece o cliente, não sabe as expectativas dele, vai sair um paletó com a manga mais comprida, tá certo? Né? O número aqui é muito estreito para o cara, enfim, ele vai se sentir desconfortável com aquele negócio. Legal. Falta essa informação. Tá? Isso é o tal do tailor-made, né? Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. O projeto é tailor-made. Exatamente. Ou pelo menos deveria ser, né? Mais do que ele é hoje. Mas realmente uma das grandes dificuldades é você tirar um time ali que está no canteiro, naquela correria ali. Eu entendo. Coloca ele para lá. Mas é um investimento. Exatamente. Deveria ser mais. O que a gente tem tentado fazer é colocando dentro do time que discute projeto pessoas que têm essa experiência. Né? E aí sim, dentro da área de engenharia ali, que está discutindo diretamente com projetistas, pessoas que têm essa visão de execução para poder também colocar um pouco desse recurso na mesa ali e garantir as melhores soluções. Né? Bom, pessoal, eu ficaria com vocês aqui mais uns 2 dias, viu? Porque vocês estão falando exatamente tudo aquilo que eu queria ouvir, né? E para os meus amigos que estão nos assistindo, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer. Está claro que o tema, compatibilização, é um tema que traz melhoria da eficiência. Então, não foi o Ari que falou, eu estou aqui com dois profissionais de mercado, eu acredito, e de maneira assim muito transparente, de muito conteúdo, eles conseguiram nos mostrar que, na realidade, são 3 pilares para isso acontecer. Né? 3 pilares. A gente precisa ter projetistas qualificados, nós precisamos ter uma boa gestão desse assunto, né? Produto, negócio, né? E a gente precisa ter informação. Então, sem dúvida nenhuma, é possível. E é só fazer. Barreira não existe, tem detalhes, mas sem dúvida nenhuma, galera. Eu, com a compatibilização, como bom projetista, eu melhoro muito a minha eficiência. Bom, Graziano e Sartori, eu queria agradecer vocês, né, muito bom mesmo, e queria deixar aí vocês para até breve. Obrigado pelo convite aí. Acho que tem coisas que a gente se empolga para falar, é o que você falou. Vocês poderiam ficar horas aqui falando e colocando pontos e lembrando histórias, né? Porque a gente que ralou um pouquinho aí no mercado sabe bem, vai trazendo um pouquinho de memória, mas são discussões importantes. Acho que para o nosso mercado são discussões importantes e quanto mais conhecimento a gente levar para todos ali, olha, lembra dessa palavrinha aí, a compatibilização, né? Ela é importante, seja quando a gente fala na compatibilização tendo a visão de negócio, que a gente precisa ter, mas também naquelas disciplinas de engenharia ali, que são importantíssimas para a gente levar a melhor solução para o canteiro de obras e poder ganhar eficiência, principalmente nesse sistema construtivo. Muito bom. Meu jovem Graziano. Vamos lá. Então, eu acho assim interessante a gente pensar na compatibilização como um ato de humildade, sabe? A gente faz o melhor, mas pode não ter sido o melhor.
né? E quando você Legal. tem uma outra visão, que olha para aquilo que você fez, fala, olha, cara, bacana, tal, mas aqui se você pudesse dar essa melhorada, né? Que vai trazer um benefício numa outra área. E muitas vezes você encarece um pouco por essa estrutura, por exemplo, que é a minha área, e ganha numa outra área, né? Que vai trazer para o todo um benefício, que é bem o sistema parede de concreto. Que se você trocar metro cúbico por metro cúbico, né? De parede de alvenaria comum, a conta não fecha. Uhum. Tá? Então, tem aí outros componentes, né, que vão trazer essa eficiência toda que você vai medir lá na frente e você realmente chega à conclusão que a obra ficou mais em conta do que a que seria feita em um processo tradicional. Né? Mas envolve essa questão um pouco de baixar um pouco o salto alto de cada um dos integrantes da equipe, olhar no olho, sentir as necessidades que o outro tem, né? E tentar favorecer também a outra área, não só a sua, mesmo que isso traga algum custo adicional, que tem que ficar bem claro, olha, estou cedendo aqui, esse custo tem que trazer um benefício para alguém lá na frente, tá certo? Então, fica acertado, está tudo bem. Eu acho que isso é também uma visão do contratante, dele ter essa visão que é mais holística do processo, né? Porque se você medir cada projeto pela sua eficiência particular, você não vai ter a obra mais eficiente. Isso eu estou cansado de ver. Eu faço, né, um projeto de estrutura estrutural média desse tamanho, e aí você pega aonde? Vai pegar nas instalações, porque eu vou ter vigas mais altas, finas, tal, vai atrapalhar todo mundo. É só um exemplo, mas você tem inúmeros pontos, né? Então, é esse equilíbrio, né? A gente pode até pensar um pouco, para não usar só o termo compatibilização, de obter o equilíbrio do projeto, né, como um todo. E isso vai trazer benefício para todo mundo. Legal. Muito bom. Pessoal, então agradeço a todos e até a próxima.